isso eu não uso a expressão você quer aceitar Jesus, né? Porque talvez essa expressão dê uma ideia errada sobre o que significa render-se a Cristo. Você aceita Jesus como um presente, como uma coisa boa que estão me dando? E aí a pessoa diz, eu aceito. Ah, tá bom, eu recebo essa bênção na maneira como Jesus é apresentado, então eu acabo o aceitando. Mas esse convite não carece apenas de aceitação, mas de envolvimento. E aí a gente chega lá em Jeremias 48:10, em que eu disse que esse maldito que faz a obra relaxadamente, a princípio ele aceitou o convite, tanto que está fazendo a obra, mas o faz sem envolvimento do coração. E a relação com Deus não é só de aceitação, mas aí ele diz, não basta só aceitar, agora você precisa se envolver. E ele traduz esse envolvimento colocando essa aceitação como algo primordial na vida, a ponto de dizer, olha, se você vem, mas não coloca outras coisas acima de mim, inclusive família, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, e mesmo a sua própria vida, se isso não fica em segundo plano, você não pode ser meu discípulo. Aqui, então, está evidenciado que não se trata de aceitação. Eu posso aceitar. Ah, me convidou? Eu aceito. Vou lá, participo, assisto, né? Me interajo com as pessoas, mas não me envolvo. Porque ainda tenho a minha vida, ainda tenho as minhas coisas, os meus familiares, os meus interesses, tudo aquilo que eu desejo ainda está em primeiro lugar na minha vida. Então, não houve envolvimento. É disso que eu... Então, ele põe à prova a sinceridade e o interesse verdadeiro, real do coração. Como eu tenho dito esses dias, a motivação. A motivação é o que me move a fazer o que eu tenho feito. Qual a minha motivação? Qual a sua? Ninguém sabe, a não ser eu e Deus. A não ser a própria pessoa e Deus. A própria pessoa consegue saber, mas Deus certamente o sabe. Então, é posta à prova a sinceridade e o interesse do nosso. E olhando para a parábola, muita gente, muitos chamados, acabam permanecendo indiferentes ao seu próprio chamado. Você pode ter um chamado de Deus e permanecer indiferente a esse chamado. E por causa dessa indiferença, não quero me envolver, não quero me dedicar, não quero mergulhar de cabeça. E o que acontece nesse caso é que desculpas serão apresentadas. E é o que nós vamos ver no texto. A parábola que Jesus conta, o seu momento principal está no meio, quando ele fala das desculpas que são dadas por cada um daqueles que foram inicialmente chamados e recusaram esse chamado, apresentando várias desculpas para não atender ao chamado. Então, o chamado permanece indiferente à voz que ele ouviu e não atende ao chamado, dando para isso as desculpas mais sem sentido. E desculpas que revelam uma desconsideração com o autor do convite que preparou a ceia para muitos. O exemplo de Jesus é maravilhoso, porque ele diz, certo homem, Deus, preparou uma ceia e ele convidou muitos. E aí eu te pergunto, você já deu uma festa? Hein? Está difícil hoje em dia, né? Da festa é para poucos. Mas talvez você já tenha dado uma festa. E aí você comprou bastante comida, bebida, e esperou que muita gente chegasse, distribuiu convites. E aí marcou 7 horas. Se é no Brasil, você espera os convidados às 9, né? É a nossa característica. Não temos pontualidade nenhuma, né? Mas é assim que funciona.
E aí deu 9h30, deu 10 horas, deu 11 horas e não chegou ninguém para a grande festa que você preparou. Que desconsideração, né? Que decepção é para você ter preparado aquilo tudo maravilhoso e ninguém ter atendido ao seu convite. E essa é a figura que Jesus coloca nessa parábola, mostrando que o não atendimento, olhar para os meus interesses exclusivamente e não colocar o meu coração nesse chamado, de fato é uma desconsideração com o autor do convite, com aquele que preparou tudo do bom e do melhor para que eu pudesse desfrutar, e eu de livre e espontânea vontade disse, não quero ir. Não quero simplesmente participar. Por quê? Porque sou indiferente ao meu chamado. Não quero me envolver com aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu quero, no máximo, ser um espectador, ou talvez um maldito, que faço, mas faço de qualquer jeito. Faço, mas faço sem coração. Um zumbi da fé. Faço, mas com o corpo, não com o coração. E aí a gente cai nesse problema. E o que é colocado por essas pessoas na ilustração de Jesus nessa parábola? Vamos voltar ao texto em Lucas capítulo 14 e vamos ler o verso 18. Não obstante, todos a uma só voz começaram a dar desculpas. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Eu peço a você que me desculpe, porque eu tenho aqui um compromisso. Qual é o compromisso apresentado? Esse é o compromisso que muitos de nós apresentam para Deus quando são chamados por Ele. Ah, Senhor, eu não posso porque eu tenho muitos assuntos materiais pendentes. Na verdade, esse compromisso do versículo 18, comprei um campo, eu adquiri algo, eu fiz um investimento. Ele está falando a respeito de coisas materiais exclusivamente. Eu tenho um problema nessa área material que eu preciso resolver e requer toda a minha prioridade nesse momento. E é essa desculpa que muitos de nós têm dado ainda para não atender ao chamado de Deus, para não fazer o que deveríamos fazer, para não nos envolver, para apenas sermos espectadores daquilo que o Senhor deseja fazer. Um envolvimento excessivo com os negócios terrenos. Algum problema em trabalhar? Algum problema em ter que ganhar a vida? Não. Como disse hoje pela manhã na consagração, veja, todos que Jesus chamou trabalhavam, estavam ocupados. O ministério de Jesus nunca foi um cabide de emprego para ninguém. Ele não chamou nenhum desocupado que não tinha vaga em outros lugares para ir para a sua companhia. Todos que ele chamou estavam em atividade, tinham serviços regulares, compromissos seculares, mas deixaram tudo e o seguiram. Pescadores deixaram suas redes, seus barcos e foram atrás de Jesus. Mateus deixou a coletoria de impostos, seu emprego público, e foi atrás de Jesus. Então todos deixaram tudo de lado para servir a Jesus. E esse é o chamado. Mas a desculpa é a desculpa esfarrapada dos negócios terrenos. E olhando bem para a frase dita aqui, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Isso me parece meio mentiroso, não é? Na verdade, as desculpas são sempre mentirosas, não é, irmãos? Porque elas não passam de desculpas. Elas não têm um fundo de verdade. Alguém compra um campo sem ver primeiro? Você compra para depois ir ver? É muita coragem, né? Primeiro eu vou ver, depois eu compro. Que história é essa? Comprei um campo e agora eu vou lá ver. Vai ver o quê? Já está comprado? Então é meio que uma desculpa realmente bastante esfarrapada. E será que ele não poderia ser visto outro dia? Já está comprado, não vai sair de lá não.
Está lá. O campo não sai correndo. Então é uma desculpa que não tem sentido. É uma desculpa que é, como diz o nome, é para tirar a culpa de cima de mim. É porque eu não consigo dizer não, então eu dou uma desculpa. E foi o que fez esse primeiro. O verso 19 diz: outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo de que me tenhas por escusado. Aqui também se trata de coisas materiais, mas agora de menor valor. O campo é algo, uma propriedade, algo de valor superior. Mas agora ele comprou alguns animais, ainda o envolvimento em negócios, mas negócios de menor valor que nós colocamos como obstáculos para atender ao chamado de Deus. Vou experimentar os bois. Como é que experimenta o boi? Será que é no churrasco? Fazer uma picanha fatiada? Mas vai lá experimentar os bois. Vai subir num, dar um passeio, subir no outro. Né? Coisa meio divertida, né? Na verdade, ele está dizendo, eu já assumi outro compromisso. Eu já tenho outro compromisso, eu estou ocupado demais para atender o seu chamado. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. No meu entendimento, experimentar esses bois é mais importante de comparecer e aceitar esse chamado que o Senhor me fez. Ora, se os bois já foram comprados, mais uma vez eu pergunto, o que tem para testar? Tinha que testar antes de comprar, né? Mais uma vez. Era melhor experimentar antes de comprar. Agora já está comprado. Mas mais uma vez a desculpa não passa de uma grande mentira que eu me recuso a admitir. Não há pressa para testar bois, irmãos. Não há pressa para fazer essas coisas de menor valor, que a gente sabe até que tem a sua relativa importância. Na vida da gente tem muitas coisas que a gente precisa fazer, precisa lidar, não é? Eu não estou pregando fantasia, mas a realidade da palavra, que todos nós temos que ganhar a vida, não é? Todos nós temos missões para cumprir, mas, na verdade, o que está aqui sendo revelado é a prioridade do meu coração. São as coisas que eu coloco à frente do meu chamado. São as coisas que eu dou prioridade, que não deveria dar esta prioridade. Para testar boi, tem todo o tempo do mundo, mas o chamado de Deus é urgente. Dá para você entender isso? Para fazer as outras coisas, tem todo o tempo do mundo, mas o chamado é urgente, porque você não sabe o dia nem a hora. Deus está chamando, é agora. Então isso deveria ser a prioridade do seu coração. Não dá para deixar para depois aquilo que eu preciso fazer hoje. Não dá para deixar para depois a decisão que precisa ser tomada agora. O senso de urgência já não está mais sobre muitos de nós. Quantos deixam as coisas de Deus por outras coisas sem importância? Aí eu lembro do texto em Mateus 6:33, que você já deve conhecer muito bem, de tanto que eu falo nesse texto, onde Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. De que coisas ele falava? Nos versículos anteriores, você vê que são coisas importantes. Comer, vestir, coisas essenciais, de suma importância. Mas mesmo diante dessas coisas tão importantes, Jesus diz assim, ainda é mais importante você buscar o reino de Deus. Lembra que a parábola está falando do reino? Ainda é mais importante você atender o chamado do que ter essas coisas que são importantes e são essenciais para a vida, como comer e vestir. Mas se você não inverter a ordem, eu garanto a você que Deus, o Pai Celestial, te dará todas essas coisas. Então, aquilo que você busca como essencial, você terá por provisão de Deus, se você não inverter a ordem
das prioridades na sua vida. Coisas de menor valor, às vezes, têm tirado a gente da direção de Deus, da vocação do Senhor e do chamado que Ele fez para cada um de nós. E aí chegamos ao terceiro ponto, aonde, no capítulo 14, que estávamos lendo, no versículo 20, tem um outro que diz assim: casei-me, por isso não posso ir. Essa é a melhor de todas. Porque essa aqui é a que eu chamo de chantagem bíblica. A gente chantageia Deus com a própria Bíblia. Ora, o casamento é sagrado? É sagrado. O matrimônio é sagrado para Deus, né? É algo importante? Absolutamente importante. É a grande prioridade da vida de muitos de nós, né? É atender o seu cônjuge, é estar presente na sua família. Isso é de suma importância. Mas o camarada usa a desculpa de que casou para não atender ao chamado de Deus. É uma desculpa bastante astuta, porque é, na verdade, uma chantagem. Porque a família é uma prioridade para Deus. Alguém duvida disso? É óbvio que é. Alguém foi chamado para deixar a sua família para servir a Deus? Não, isso não existe. Qualquer um que disser isso está mentindo. Não, olha, mulher, marido, vou me separar de você porque eu fui chamado para servir a Deus. Isso não existe, não é? Não tem como. É prioridade para Deus a família. Mas aí eu jogo a prioridade para Deus contra Deus. Eu digo assim, eu não posso atender o teu chamado porque o Senhor me deu uma mulher. Me lembra de Adão, né? Que bota a culpa na mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Esse é o problema da minha vida. Então ele coloca o casamento como um problema, não como uma solução, não como uma resposta de Deus. E alguns, talvez até pudessem recorrer a um versículo para esfregar na cara de Deus. Vamos ler? Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. Aí a chantagem fica completa. Nada melhor do que você ter um versículo para esfregar na cara de Deus, né, irmãos? Deuteronômio 24, 5. Diz assim: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Está aí Deus, está aqui, está na sua palavra. Eu casei, tenho direito à licença, casamento, por 1 ano. Então, não me perturbe com esse negócio de ceia, de convidado, de servir a Deus, de reino, porque estou isento. É a chantagem bíblica, irmãos. É usar a Bíblia contra Deus. Talvez seja uma das maiores vergonhas da nossa vida. Tentar justificar os meus erros usando a própria Bíblia para isso. E é possível? É possível. Porque com a lei, com a palavra, você pode torcer, pode tirar uma parte dela, pode tirar do contexto, desde que ela concorde com a tese que você quer provar. Quanta gente faz isso? Eu pego uma porção da Bíblia e digo, olha, está escrito. Satanás fez isso com Jesus. Olha, pode pular aqui do templo, porque está escrito que aos anjos ele dará ordens, eles vão te guardar. Está escrito. Pode saciar a tua fome aí, mandar as pedras virar pão, está escrito. Foi sempre assim que Satanás trabalhou, usando a palavra de Deus fora do seu contexto contra Deus. E aí será que a gente acaba fazendo? Muitos de nós, infelizmente, acabam fazendo a mesma coisa e acabamos usando a família como desculpa para ser negligente no serviço de Deus, para não participar das bodas, para não atender ao chamado. Por quê? Porque eu tenho uma família. A sua família, você tem que conduzi-la para Deus. A sua família, você tem que ensiná-la a servir a Deus junto com você. A família não é motivo para a gente não servir a Deus. Nós é que estamos falhando
em discipular a nossa família. Talvez este seja o problema e muita gente dá essa desculpa. Ah, não dá, tem muitas atribuições em casa, né? Meu cônjuge não gosta e tal, né? Meus filhos, e tudo vira uma desculpa. Quando a gente coloca em primeiro lugar, as coisas vão acontecendo. As demais coisas são acrescentadas. Coloque como prioridade para a sua família que eles estejam na igreja do seu lado. Não diga assim, eu não vou no culto porque a minha família, porque meu filho. Coloque como prioridade que você e sua casa sirvam ao Senhor, como disse Josué. Coloque isso como alvo na sua vida e não como desculpa. Não faça da família um peso. Pelo contrário, conduza a sua família à presença de Deus. Para que todos estejam nas bodas, para que ninguém fique de fora. Porque dizer isso não resolve o problema. Cada um deles deu uma desculpa que lhe parecia bem plausível, bem razoável. Comprei um campo, comprei bois e casei. E aí não foi. E aí não aceitou o convite. Só que isso, a resposta para os três é a mesma. Leia o verso 24 junto comigo. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Isso significa que nenhuma das desculpas foi aceita. Nenhuma das desculpas foi considerada por Deus como plausível, como justificável, como perdoável para que este participasse. Pelo contrário, ele diz claramente, nenhum deles vai provar da ceia, porque a desculpa não foi aceita. E isso, irmãos, é algo que nós precisamos refletir. Nós precisamos atentar para as prioridades de Deus e não para as nossas prioridades. Nada adianta dedicar tempo, força, dedicação àquilo que não é importante para Deus. E veja, às vezes nós estamos fazendo isso. Como eu disse, vamos ter entendimento. Nada contrário a você se esforçar na sua vida secular para melhorar de vida, para melhorar o seu estudo, para ter uma condição de trabalho melhor, para ser melhor remunerado. Tudo isso é válido, desde que isso não te tire da presença de Deus. Desde que isso não venha competir com o chamado que você